É a Cambada do Céu. Um dos álbuns mais aguardados, hypados, tudo dos últimos anos, desde o lançamento do Astro World. Basicamente, a gente vai falar de Utopia, quarto disco de inéditas do Travis Scott. Vou dar minhas primeiras impressões aqui. Um dos discos do ano, assim, tipo, o maior blockbuster de 2023, assim. Inclusive, tava me sentindo uma coisa que eu tô adorando esse ano, musicalmente falando, assim. Mas é, tipo assim, o rap e o trap no geral, eu ainda acho que são normalmente gêneros nos últimos anos que sempre são huge motherfuckers, né? Eu tô achando ótimos trabalhos, porém ainda um pouco abaixo da expectativa do que normalmente a gente está acostumado a ver. E também estou achando que tem poucos trabalhos midiáticos, trabalhos que ficam algum tempo um buzz, a galera falando e o cacete e tal. Talvez, de certa forma, por vir um trabalho como esse, no sentido que quanto tempo que ele está sendo postergado. Provavelmente ele deveria ter lançado algum tempo atrás, se não fosse lá, infelizmente, a tragédia que teve, né, no próprio festival do Travis. A movimentação para o álbum começou já há algum tempo. Galera andando com maleta, com o símbolo da Utopia. Aí, os últimos dias saíram capa do trabalho, single, propriamente dito K-pop e tal. E temos aqui o disco. Inclusive, eu acho a capa perfeita pelo que é o projeto. Essa capa principal, né? O Travis caindo, essa luz iluminando ele, mas como se fosse tipo um buraco sem fundo, né? Tudo preto em volta, assim. Eu acho que ele dá dimensão do aspecto talvez pessoal que tem o trabalho. Porque, incrivelmente, ao longo do disco, várias músicas, por mais que fale aquela coisa riqueza, mulheres, fama, sabe? Aquela coisa no mundo geral do rap, assim. Mas tem vários momentos de música, pensando em questão de produção, em questão de letras, que traz um Travis que se sente muito fragilizado, muito em dúvida sobre o seu tamanho, sobre o quanto que, principalmente em relação a outras pessoas, o como que talvez ele se sinta amado, benquisto, uma pessoa querida, uma pessoa que consiga simplesmente usufruir num relacionamento parceiro, casal, assim, talvez até porque recentemente também ele passou por isso, né, por um processo de separação doloroso e tal. Que essa luz iluminando na capa com esse breu e volta é como se fosse o Travis tentando buscar uma certa luz num mar ou num arredor dele de uma coisa sombria. A produção do trabalho, no geral, no grosso, ela tem vários momentos, instantes, mas no geral a gente tem muitos sons aqui que beiram um dark. E principalmente pensando que ele é basicamente o disco do Kanye West que a gente tá esperando, talvez até mais do que foi o Donda, sabe? Há muito tempo. Mas a gente provavelmente não vai ter pela doideira que o Kanye West tá. Mas ele é um trabalho num nível de ambição, num tipo de escopo sonoro. Ele soa como Donda, ele soa como My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ele soa como Isus. Ele soa como coisas do começo da carreira do Kanye, como College Dropout, Late Registration. Quando eu digo que ele é dark, ele é bem soturno, grandiloquente, de um jeito que ele reverbera como se o maior estádio do mundo fosse insuficiente pro tamanho do disco. E isso é uma coisa muito Kanye West, de jeito de produzir. O jeito de se colocar, talvez, sons não usuais, meio escalafabéticos no fundo. Eu não só tô falando mas que isso é uma marca bem do Travis, por exemplo, dos adlibs, né? O scratch, esses bagulho assim, mas outros sons, gritos, sons que eles são meio ruidosos, com coisas mais muito bonitas, embelezadas, cheio de pompa. Isso é uma coisa muito Kanye West. A fala do Travis, em muitos aspectos, cara, eu acho que a pronúncia, o timbre da voz, me soa exatamente o Kanye West. Dito isso, ele consegue ser uma incrível homenagem, talvez até só mais coisa aqui, um pedido de ajuda, talvez, ou pro Kanye olhar e falar assim, cara, você pode fazer esse tipo de coisa. Como ao mesmo tempo, é o Travis se colocando num patamar, falando assim, porque ele realmente, talvez, hoje em dia, ele esteja num patamar próximo a isso, tipo assim, eu sou um nome revolucionário, eu sou um nome grandiloquente, ambicioso, eu sou um nome que penso fora da caixinha. É um trabalho que mesmo com 19 faixas, 1 hora, ele é muito conciso, é muito interessante como que o disco ele vai funcionando. Isso é uma coisa muito Donda, por exemplo, trabalhar em blocos. Para cada bloco ele ser uma etapa
de produção e uma ideia como que vai se colocando partes mais comerciais, partes mais experimentais, partes que reconfiguram um aspecto do que a gente pensa de um som da moda, como no final ali, talvez Love e K-pop, sabe? Como que retrabalha o reggaeton. Eu acho, inclusive, que tem um momento, que é na própria Love, que eu já citei, eu acho que ele consegue fazer o tipo de coisa que eu gostaria mais que ele fizesse a longo prazo. Esse é o som que o Kanye talvez parou, ou que ele poderia fazer. Eu estou levando à frente, eu estou levando para um outro patamar. Imaginando como poderia ser. A produção do Pharrell, assim, das mais acachapantes que eu vi ele fazer nos últimos tempos, assim, vários instantes diferentes. Cara, que musical. Tem uma referência também muito forte ao Kid Cudi, aspecto astral, sabe? Aspecto em algumas músicas, que tem muitas músicas, não esperava isso. Extremamente introspectivos, intimista quase em alguns momentos. E de formas de interpretações muito diferentes, assim. Isso é uma coisa muito foda desse disco. Ele é um disco muito rico. Como que ele tá fudido, assim. Ele tá no auge do seu flow, assim. Intrincado, variado, disruptivo, superstar. Mano, é muita coisa ao mesmo tempo. Modern Jam. Que música, com produção do Gui Manuel, Homem Cristo, do Daft Punk. Uma música que pega sons clássicos de música dançante e transpõe para hoje em dia. E eu posso dizer a mesma coisa de uma das grandes músicas para mim do ano, pô. Del Resto Echoes, que tem simplesmente Beyoncé Bon Iver. Essa música aqui, ela é simplesmente aqui o futuro do que pode ser o próximo disco da Beyoncé. Ela é uma continuação extremamente sofisticada, ousada, de coisas que a gente viu no Renascença, ao mesmo tempo que dá ideias de como usar a voz, e que provavelmente deve ser o rumo disso do Bon Iver nos próximos anos. É o Travis de uma forma dançante que eu não esperaria, do mesmo jeito que o Modern Jam, mas que faz totalmente sentido com as coisas que estão nesse trabalho, com as coisas que ele foi apresentando nos últimos anos. E, pô, mano, o disco fecha com uma produção do Metro Boomin, 21 Savage também. As duas participações do 21 Savage são monstras no trabalho, mas essa aqui é especial. E tem James Blake também cantando em várias músicas, mas nessa aqui ele brilha num nível... Cara, isso aqui é um dos encerramentos de trabalho que eu vi nos últimos anos mais gloriosos, mais espetaculares. Ele tem o tamanho pra fechar um trabalho desse escopo, assim. Eu acho um trabalho irrepreensível, assim. Um trabalho que pode ter problemas, defeitos que a gente vai ver a longo prazo, sempre tem, mas no caso aqui, valeu totalmente o tempo, gás de produção, todas as participações. O Travis, ele se coloca no patamar, talvez não tão revolucionário quanto eu sinto que foi o Astroworld, mas ao mesmo tempo no topo do jogo, definitivamente. Utopia, novo disco Travis Scott, primeiras impressões, fica de olho que vai sair reagindo aí nos próximos dias, tá bom? Esse foi o programinha, segue a gente em redes sociais, TikTok, Instagram, Thread, esse bagulho todo. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!